Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live de quarta-feira, a nossa tradicional live de quarta-feira. Só aguardar as pessoas irem entrando. Sandra Peixoto, minha querida, boa noite. Antônio, o pessoal tá chegando. Boa noite, Rosângela. Tá chegando, o pessoal tá entrando aí. Isabela, minha linda. Cristiane, minha filha. O pessoal tá chegando. Hoje, para mais essa live, gente, que já virou tradição, que o pessoal já fica aguardando a semana inteira chegar essa live de quarta, hein? Tá muito legal. E para variar, a gente vai receber aqui hoje mais uma mulher extraordinária. Dessa vez uma amiga querida, uma colega de luta, né, de OAB, que é a Ana Evangelista. Então, eu já vou começar a ler o currículo dela e aí ela aparecendo, a gente já põe ela na tela. Marcos Vinícius, boa noite. Minha seguidora VIP, Andréia, beijos para você. Janaína, as indômitas estão que chegam aí. Então, vamos lá, já vou ler aqui o currículo da nossa convidada e amiga e querida, Ana Evangelista. Negra, mulher, feminista, professora, advogada, graduada em Direito e Filosofia, com especialização em Administração Pública e docência do ensino superior. Fundadora das Indômitas Coletiva Feminista, diretora de Relações Institucionais do IAMB e conselheira deliberativa da BMCJ. Eu vou falar a sigla, porque não é todo mundo que conhece. É o Instituto da Advocacia Negra do Brasil, se não me engano. Se eu estiver errado, você me corrige, hein, Ana? E a BMCJ é a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Também da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, eu falei, né? Fundadora da BJDMG, eu não sei o que é, depois você explica pra gente. Mediadora judicial da UABMG e TJMG. Militante do feminismo negro e das causas sociais. Acredita na educação como forma de transformação social. Resistir é a palavra de ordem. Gente, com esse currículo não tem nem muita coisa a falar, não, né? Porque você já percebe que é uma pessoa maravilhosa de luta e que tem muito a contribuir e conversar com a gente aqui hoje. A gente começa a bater papo. Boa noite, Magna, um abraço. Gente, vai entrando. Isabela, o JP, né, que é um seguidor querido também. JP está sempre por aí. Obrigado, JP, por estar sempre por aqui. E tem muita gente chegando, assim, é difícil eu falar o nome de todo mundo, gente. Quem eu vou reconhecendo, eu vou falando, mas desde já agradeço a audiência de todos que estão aqui, todo mundo que separou um tempinho, né, para vir ouvir a gente. E, Ana, eu já te convidei, eu estou só te aguardando, hein? Pois é, Isabela, veja só o currículo dessa Ana Evangelista, né? Que currículo, maravilhoso. Mas aqui na nossa live sempre tem só mulheres maravilhosas, só tem mulheres que fazem a diferença no mundo e que sempre estão aqui prontas a contribuir, a ensinar um pouquinho, porque é o que eu sempre falo, a nossa live, ela é de informação, né? Então, assim, ela não é uma live onde você vai ter uma palestra, onde só a pessoa fala e você ouve, não. Aqui a gente bate papo, né? Então, a gente bate papo com quem está nos assistindo, a gente bate papo com o convidado, é uma coisa bem tranquila e bem instrutiva, sempre de informação. Estou enviando a solicitação novamente para a Ana, ver se ela consegue entrar aí, Ana. Vamos lá bater nosso papo. Pois é, muito público. Mandar beijo para todos. É o que eu fiz. Eu falei, se eu falei o nome de alguns, porque a gente reconhece. Para aqueles que eu não falei o nome, eu agradeço, né, a audiência, tá aqui participando, e beijo para todos que estão aqui, né, nessa noite de quarta-feira, para nos ouvir falar. Ana, tô te esperando, Ana, vamos entrar.
Enquanto isso, vocês olhem aí, ó, minha camisa. Hoje eu vim de Indômitas, por quê? Tanto eu quanto a Ana somos fundadoras da Indômitas Coletiva Feminista, que desde já eu convido todos vocês que estão aqui nos assistindo a ir lá nas redes sociais, começar a seguir no YouTube, tá sempre rolando alguma coisa nova, temos um clube da leitura maravilhoso que já virou sucesso, então, bora lá seguir as Indômitas Coletiva Feminista, tá? Ana, cadê você? Aqui, ó, vamos ver se a Ana apareceu. Eita! Ainda não. Estou enviando solicitação de novo. Ela deve estar com algum problema de conexão. Deixa eu ver. Ah, apareceu! Boa noite, minha querida. Tudo bom? Tudo jóia. Como é que você está? Eu tô ótima. Agora melhor ainda. Já li aqui o seu currículo maravilhoso, todo eu mundo. tava ouvindo, eu não estava conseguindo era entrar, não sei por quê. Eu estava no computador, agora eu estou aqui no celular. Eu nunca consigo fazer live pelo computador, só no celular. Não sei o que dá. Não Pois consigo. mas a primeira vez que não deu, logo na minha vez, não deu, sempre eu consigo. Não, mas é isso aí, vamos embora. Importante que você entrou. Então, Ana, eu já li o seu currículo, mas eu queria que, se possível, você falasse um pouco de você, do trabalho que você realiza. Quem é a Ana, evangelista fora do currículo? É isso aí. Então, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui falando com a Ana Paula, uma colega das Indômitas, é advogada, é da cidade lá onde eu trabalho, Betim, uma cidade que eu gosto muito, entendeu? E eu sou professora, né, educadora, trabalho com educação infantil, sou também advogada e sou mãe, sou filha. Tenho um pai que está com 90 anos de idade e vive bem, está bem tranquilo. E tem uma filha que está seguindo também os meus passos, que está fazendo o direito. Você está me ouvindo bem, Paula? Ótimo, tranquilo, vamos lá. E eu tenho, ao longo dos anos, militado em várias frentes, né? Da educação, presente no sindicato, lutando pelos melhores direitos dos professores, na militância negra, que aos poucos eu fui conhecendo, envolvendo, apaixonando e tendo a noção que a gente deve lutar pelos nossos direitos, que nada de nós sem nós, né? Nada dos direitos dos negros, das mulheres, sem a participação efetiva de pessoas negras e de mulheres, né? E participo também de várias associações, porque a gente tem que estar em todos os espaços e ocupar todos os espaços possíveis. Por isso que agora eu estou aí também colocando meu nome como pré-candidata, né? E porque querendo modificar e melhorar o que está aí. Então, esse tema que a Ana Paula me trouxe é um tema que até então eu conhecia com a vivência do meu pai, que já é idoso, mas que também, quando coloquei meu nome à disposição para ser candidata, né, muitas pessoas me perguntaram o que eu poderia fazer e qual que era a minha intenção a respeito do pessoal da melhor idade, né? E, a partir desse momento, eu fui começando a estudar um pouquinho, porque a gente sabe, a gente vai tentando melhorar e entender o que as pessoas realmente querem saber, o que as pessoas precisam. Então, a gente tenta melhorar o tempo todo e aprender. Então, eu vou bater esse papo hoje com a Ana Paula, vamos ver o que a gente vai poder contribuir. E, do meu currículo, o IAMB é o Instituto da Advocacia Negra Brasileira. É um instituto que está... Eu falei certo. O que eu não soube falar da ABJD, então. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas da Democracia, que quando eu sou membro fundadora, eu não estou na diretoria não, mas quando
foi a fundação, eu juntamente com a Michele, que é uma colega nossa das Indômitas, então a gente ajudou a fundar a BJD aqui em Minas. Então a gente procura, tá? E trabalhamos também na OAB, participamos da Comissão da Mulher Advogada, porque a gente tem mesmo que ocupar os espaços, entendeu? É isso. Isso aí. Muito bem. Ana, eu quero agradecer desde já, eu já falei bastante, mas assim, para mim é uma felicidade enorme poder estar aqui conversando com você. Eu, como pré-candidata aqui, Betim, né? Você, inclusive, dá aula para minha sobrinha, né? Verdade. E minha sobrinha Ágata, e você, pré-candidata em Belo Horizonte, e a gente poder discutir, né, sobre política pública, discutir sobre a política dos nossos municípios, e ver que, embora a gente tenha realidades diferentes, a necessidade sempre é a mesma, é a população que está sempre carente, a população que está sempre precisando que o político faça o seu trabalho, né? Com certeza. E precisando mais ainda de ver mulheres lá, mulheres trabalhando para mulheres, porque homens legislando para homens a gente já tem bastante, e isso lá vem de 1500. Então, bora fazer essa transformação na política. A Michele acabou de entrar, está cumprimentando a gente aí, ó. Boa noite, Michele, as indômitas em peso aqui assistindo. Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta, ela veio da... Deixa eu ver aqui. Foi da Michele, que é uma seguidora. O que vem a ser melhor idade? Vamos lá. Nossa, essa resposta aí precisaria 90 anos para falar, né? A melhor idade. Mas o que eu posso dizer é que se a vida fosse uma corrida com obstáculos, a recompensa perto da linha de chegada seria uma velhice saudável. Porque a gente envelhece desde o momento que a gente nasce, né? Então, e nós vivemos num Brasil que eternamente era considerado jovem e agora se encontra com dificuldade para lidar com os cabelos brancos da terceira idade, né? Porque nós já não somos mais o país jovem. E o que precisa para ter a melhor idade? Uma qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida. O que acontece? O ser humano nasce, trabalha e está sempre encaminhando para a terceira idade. E o povo brasileiro não se prepara o suficiente com a poupança. Mas por quê? É porque ele não quer fazer poupança? Claro que não. Porque se todo mundo tivesse a opção de guardar um dinheiro todo mês para fazer uma poupança, para aumentar o seu rendimento quando aposentasse, todo mundo faria. Mas a classe pobre, a classe mais carente, ela tem um motivo, o objetivo de sobreviver, né? De viver e sobreviver. Então, fica mais difícil ela se preparar como deveria ser para quando chegasse na melhor idade, que é a partir dos 60, igual a 60 ou mais anos, ela ter uma vida com qualidade de vida, com tratamentos médicos, com lazer e não se sentir nesse momento um momento de solidão, de tristeza, mas o que teria que aproveitar na melhor idade, quando possível, né, é apreciar o que ela conquistou durante toda a vida, né? Que ela trabalhou. Aí a melhor idade seria ter momentos de lazer, ter momentos de cuidar da sua saúde, de fazer exercícios, leituras, participar de teatros, shows. Seria falar assim: eu trabalhei, fiz tudo o que podia, agora eu vou descansar e desfrutar. Algumas pessoas conseguem, sim, mas a maioria esmagadora não conseguem chegar na terceira idade com toda essa qualidade de vida, né? É o que você falou, a maioria, e é o que a Michelle falou, né? Qualidade de vida é diferente de sobrevivência, né? Sobreviver é diferente de viver com qualidade. Com certeza, Michelle, é uma situação que a gente vê muito hoje, porque o nosso povo trabalha, e quando chega a hora de se aposentar,
não tem condições de aposentar. A maioria começa a trabalhar paralelamente com outros subempregos, né, também, principalmente, para poder conseguir pagar as contas, para conseguir ter remédio, para conseguir ter um pouquinho mais de dignidade. É, E, infelizmente, são situações que são previstas, né, na Constituição, que são coisas que deveriam estar sendo feitas, deveriam estar sendo usadas e que, na prática, a gente vê que não são feitas. inclusive, E a Paula, Cláudia, só complementando, pode falar. inclusive saiu um estudo de uma enfermeira formada pela Federal que defendeu o seu TCC de mestrado, né? Falando a respeito disso, que o número alarmante que tem de pessoas da terceira idade vivendo na rua é um dado assim que a gente só quando começa a pesquisar é que a gente começa a sentir o problema que eu realmente não imaginava que 7% da população de rua é de idosos que não tem, 7% é muita coisa, é né? muita coisa, entendeu? Muita coisa. Aqui, vou aproveitar e dar uma paradinha aqui para cumprimentar algumas pessoas que foram entrando. A Laís é uma pré-candidata, também amiga lá de Contagem, eu já fiz uma live com ela, tá aí. A Rosângela elogiou minha caneca. Rosângela, minha caneca é a mais simples, sabe? Depois eu fiquei morrendo de inveja das outras canecas. Veja a caneca, a sua também é tranquila, né? Mas tem umas canecas aí que são uma coisa, um show. Quem não conhece, entra também para poder conhecer e comprar uma caneca das Indómitas que dão joia. Aqui, deixa eu ver aqui, teve um comentário aqui da Cláudia, muito importante também. A Cláudia, as famílias não sabem lidar com os seus idosos, tudo vira um transtorno, infelizmente. Cláudia, a gente tem uma pergunta, né, que foi enviada, que vamos tratar sobre essa situação, sim, do idoso ser um problema e da quantidade de clínicas que estão sendo criadas, né, os cursos de cuidadores de idosos, por causa dessa situação, que a maior parte dos idosos aposentados acabam sustentando a família, principalmente os mais pobres, isso mesmo, com aquele salário pequeno, e que ele, né, era para ele poder estar agora usufruindo, ele vai sustentar a família por causa de toda a dificuldade que a nossa população vive hoje. Né? Aqui eu tenho uma curiosidade para falar aqui, Ana, Hum. que é sobre as nossas legislações para idosos. Né? No Brasil, por exemplo, na Política Nacional do Idoso, fala que a partir dos 60 anos entra-se na melhor idade, terceira idade, né? Já é um idoso. Já a Constituição prevê o início aos 65 anos. E o nosso Código Penal aos 70. Então, assim, não há um consenso em termos, né, de legislação, mas segue-se, a maior parte segue os 60 anos. O E Estatuto o do que eu vi... Idoso, o Estatuto do Isso, que Idoso é o de fala 60. 60 anos. Isso. E a OMS, ela separa assim, ó, 60 anos para países em desenvolvimento e 65 anos para países que já são desenvolvidos. Então, tem toda essa... Mas é só uma curiosidade, só para a gente continuar o nosso bate-papo aqui e dar mais informação para o pessoal. Agora, vamos para a segunda pergunta, que é a seguinte: nossa população da melhor idade tem poucas atividades oferecidas pela cidade. O que podemos fazer para mudar isso? Né, você já comentou aí que você já, né, foi cobrado, comentaram com você sobre isso. Acredito que você pensou em algumas coisas, você poderia compartilhar com a gente? Pois é. E o problema da pouca atividade, né, oferecida pela cidade. O que a cidade proporciona são aqueles aparelhos de ginástica nas praças, né? Mas nem sempre o pessoal da terceira idade faz essas atividades. Então, teria que abrir centros de convivência onde eles pudessem fazer a sua ginástica, a sua yoga, que aí tem que ser alguma coisa mais calma, mais tranquila e que não force Mais tanto, apropriada. mais apropriada, né? E a gente for pensar que o idoso na cidade ele não é visto, não é como visto em primeiro lugar, só da gente ver as calçadas
que são irregulares. Então, o idoso ele já tem que fazer essa ginástica no dia a dia, na hora de atravessar a rua. Os semáforos não são preparados também para a terceira idade. Às vezes, abre muito rápido e eles são mais devagares para andar, principalmente os mais velhos, né? Não de 60, mas tem muitos idosos que 70, 75 anos que ainda passeiam na rua, né? Então, aí teria que fazer alguns centros para eles fazerem ginástica e criar mais opção para o idoso mesmo, né? É isso aí, é uma população invisibilizada, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. A Sandra comenta aqui que muitas cidades nem se preocupam com a acessibilidade. E é pura verdade que foi o que você falou aí, né? Das calçadas irregulares, dos ônibus, gente. Não são todos os ônibus que têm aquela plataforma que abaixa, porque o idoso, até para entrar no transporte público, ele tem dificuldade, né? Dependendo da sua locomoção. Então, assim, é importante a gente pensar numa cidade que inclua, e é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, que é esse direito à cidade, né? E que uma coisa casa com a outra, que é essa população invisibilizada e com o direito à cidade. Mas aqui, assim, você falou dos ônibus, né? Tem os lugares reservados para a terceira idade que nem sempre são respeitados. Os motoristas, a maioria das vezes, que não, às vezes não aguardam o idoso entrar e arrancam antes deles entrarem nos ônibus. Não são todos, mas alguns a gente vê eles reclamarem muito, que ficam em pé, o pessoal, os jovens não querem dar um lugar para eles sentarem. Às vezes os lugares reservados para eles já estão ocupados, mas é aquele negócio, gentileza gera gentileza, né? Porque poderia desocupar o outro lugar para que ele pudesse acompanhar. Então, teria que fazer também academias direcionadas ao pessoal da terceira idade, fazer convênios com os clubes da cidade para oferecer, né, uma hidroginástica, que é um bom exercício, né? Ou mesmo a ginástica, a musculação. Então, a cidade poderia fazer vários convênios, porque isso também está no Estatuto do Idoso, que o lazer, a saúde como é que fala? E a atividade física também é responsável pelo Estado, né? Pelo Estado, pela Prefeitura. Isso aí. Aqui, a Isabela deu uma ideia aqui muito legal, falando de dança nas praças públicas, voltada para idosos, nas regiões periféricas. Ótima ideia. Eu vou dar uma cortadinha aqui, que eu tenho que voltar aqui, que a Laís e a Cláudia falaram que querem uma caneca da Indômitas. Então, assim, ó, gente, quem resolve aqui as canecas das Indômitas é a própria Ana Evangelista. Depois vocês podem procurar ela e encomendar uma caneca com ela, e aproveitem para seguir as Indômitas nas redes sociais, viu? Instagram, Facebook e YouTube. Mas vamos voltar aqui para a nossa conversa. Bom, em Betim, Ana, a gente tem aqui, desde 1971, a Promive, que é uma associação de proteção, maternidade, infância e velhice. Essa Apromive, ela é sempre comandada pela primeira-dama. Então, aqui oferece-se muitas atividades, né? Bastante mesmo, é um trabalho maravilhoso, atendem muitos idosos, e o que é bom a gente tem que elogiar, né? Não adianta só porque você não está junto, o que é bom tem que elogiar. E então, assim, ela tem um corpo técnico muito bom, desculpem, e fazem vários atendimentos de orientação para acompanhamento de pedido de LOAS, né? De passe livre, de transporte, de aposentadoria, e além de proporcionar atividades lúdicas, artesanato, tem a dança também. Então, é um espaço de convivência para os idosos muito bom, e ele tem alguns outros núcleos que são nos bairros da Colônia de Santa Isabel, no bairro Nossa Senhora das Graças, Teresópolis e Granja Verde. Contudo, é assim, um serviço maravilhoso, e que todos deveriam ter acesso, todos os nossos idosos, terem condições de participar. Mas o que eu vejo, assim, por exemplo, eu tenho uma mãe, minha mãe tem 82 anos, e mora lá no bairro PTB. Para ela,
participar desse tipo de atividade, ela teria que vir para o centro, É. que é o mais próximo para a gente. E então, aí, quando a gente fala assim, ô mãe, por que você não vai lá participar das atividades da Promille, você conviver com outros idosos, é importante essa convivência, porque meu pai faleceu já tem 9 anos, e ela, né, vive com meus 2 irmãos. Então, a gente está sempre procurando que ela faça alguma coisa. Ela falou assim, minha filha, eu vou sair de casa, pegar ônibus, ir lá para o centro, para poder fazer esse negócio, para voltar. Não vou, não. Eu não vou, não. Depois corre o risco de eu cair na rua, de alguma coisa. Então vai de Uber. Não, minha filha, fica muito caro, é muito dinheiro todo dia, que não sei o quê. Então, assim, é uma coisa que poderia estar sendo ofertada em todas as nossas regiões, né? Que é um trabalho bom, um trabalho que atende e que faz, né, maravilhas na vida das pessoas que participam, né? A mãe de uma amiga minha, a Dona Zelinda, que é a mãe da Kíria, sempre participou dessas atividades e, assim, ela gosta muito. E eu queria muito que minha mãe participasse, mas o que falta? É ter mais nas regiões mais pobres também, né? E, se possível, em todas as regiões. Eu acredito que a gente consiga fazer esse atendimento na maior parte das regiões. Então, essa seria uma situação que eu acredito que a gente possa tentar conseguir aqui em Betim, e que é uma coisa a ser copiada aí, talvez em Belo Horizonte, né? Porque as atividades aqui, Ana, funcionam muito bem mesmo. Assim, eu tenho que elogiar, é um serviço de primeira. Né? Beijo para a Patrícia que chegou aí agora. Muito bom. Bom, você tem mais alguma coisa a falar sobre isso ou vamos passar para a próxima pergunta? Não, vamos para a próxima. Vamos para a próxima? Bom, vamos lá. A cada dia cresce a oferta de clínicas particulares para idosos e também a oferta de cursos de cuidadores de idosos. Na sua opinião, esse fato é positivo ou negativo? Essa pergunta veio até do João, que está aqui nos assistindo. Bem, tudo tem o seu lado positivo e tudo tem o seu lado negativo. O lado positivo é que as clínicas que atendem, né? As clínicas, tem crescido muito o número das clínicas particulares. Mas eu tomei o cuidado de pesquisar mais a fundo e liguei para uma clínica, dando um exemplo como se fosse o meu pai, né? Liguei para uma clínica, que eu não vou citar, mas perguntei. Eu tenho um pai de 90 anos, aí eles queriam saber se ele andava, se ele tinha dificuldade de tomar remédio, quais os cuidados. Aí eu fiquei sabendo que meu pai é um idoso grau 1, que eu não sabia que tinha esses graus, não, né? Que deve ser que, à medida que o idoso, eles colocam grau 1, grau 2 e grau 3. No meu caso, que eu pesquisei, o meu pai é considerado um paciente grau 1, que ele toma seu remédio, ele consegue tomar banho, tudo. Só que o preço para participar, para ficar nessa clínica, morar nessa clínica, né, e receber visitas, finais de semana, e quando festa, pode ir para casa, pode passar férias, seria ele ficar morando lá. Tem um custo de aproximadamente 3.500 a 5.000. Esses são os mais. Nossa, 3.500. Quer dizer, muito as caro. clínicas particulares não são para a população. As clínicas particulares são para quem tem condições, a família tenha condições de pagar. Agora, oferece, pelo que eles oferecem, é tudo de bom. Porque às vezes também o idoso, que eu conheço alguns, que já não querem mais morar com os filhos, mas já também não querem ficar sozinhos, querem morar com as pessoas da mesma idade. Mas se quiser ir para um lugar bacana, que tenha fisioterapeuta, terapia ocupacional, todo tipo de atendimento, ele vai ter que desembolsar no mínimo 3.500 ao mês. Por isso que cresce também o número de cursos de cuidadores. A clínica particular é boa? É. Tem um ponto positivo que se você não quer morar mais com sua família, quer morar numa clínica, né? Se pode pagar, excelente. Agora, o lado negativo é que tem os asilos, né? Na região aqui metropolitana, mas que geralmente não tem vagas, né? Já estão lotados e
eles não conseguem vagas. E as famílias, quando não têm condições de deixar nas clínicas particulares, contratam os cuidadosos, né? Cuidador de idoso, que são vários cursos agora. Aí tem várias... Esse pessoal que cuida dos idosos, eles são um pessoal atencioso, porque geralmente quem vai para essa profissão, 99,9% são aqueles que têm carinho pelo idoso, paciência, né? Gosta de ficar com o idoso. Agora, tem aquela parcela que a gente também tem que investigar, né? Se o cuidadoso tem referência, se já teve algum problema. Então, e o aspecto positivo é porque, às vezes, a família precisa sair, fazer alguma coisa, ou o idoso precisa também de acompanhamento durante o dia, e a pessoa não tem ninguém que possa ficar cuidando, né? Então, eu acho que tem um fator positivo, e o fator negativo é que não tem oferta pública para todo mundo. Então, por exemplo, se eu tivesse que colocar meu pai agora numa clínica, se ele não fosse aposentado e não tivesse condição, falando de modo geral, eu teria que esperar uma vaga no asilo ou desembolsar esse valor, né? E aí fica difícil. Mas, assim, é uma profissão que tem crescido, tem muito cuidador bom, mas tem aquele que a gente tem que tomar cuidado, investigar, saber, para evitar alguns problemas que a gente costuma ver em jornais, né? O cuidador que maltrata o idoso, que não é a minoria, né? Mas que a gente também tem que ficar atenta com isso. Isso aí. Eu acho que em tudo, né? A gente tem que tomar cuidado, e principalmente quando você vai contratar, você sempre olha, né? Quem que são, né? Os antecedentes e conversar. E é isso que você falou. A situação, igual aqui em Betim, a gente tem mais ou menos uns 10 lugares para receber idosos, entre casas de repouso, asilo municipal, casas particulares. E o valor gira em torno disso que você falou, entre 3 a 5 mil reais por mês, né, nas particulares. E as que tem, né, as públicas, é muito difícil você conseguir uma vaga. Mas também tem um atendimento muito bom, pelo menos eu conheço duas, e o atendimento é maravilhoso. Então, assim, o que precisa mesmo é publicizar, né? Deixar mais à vontade, porque temos muitas pessoas para atender. Então, como mudar isso, né? Ou até mesmo, uma coisa que eu penso, não só o asilo, mas a própria instituição pública oferecer os cuidadores de idosos, né? Para quem não tem dificuldade, precisa trabalhar, às vezes a família precisa trabalhar e tem que deixar esse idoso, né? E com quem que você vai deixar isso? Então, de repente, existe até algo nesse tipo de ter um convênio onde a administração pública vai disponibilizar esse cuidador de idoso com uma contrapartida, meio a meio, ou alguma coisa do tipo, mas que tenha esse incentivo para que as pessoas... Porque o idoso ele é igual uma criança, né? Então, a mulher precisa sair para trabalhar e geralmente essa carga fica para a gente, né? Quem é que tem que cuidar dos filhos, quem tem que cuidar do idoso é a mulher, né? O homem sai e vai trabalhar. Então, que haja como você cuidar desse idoso, porque você não vai deixar ele sozinho. Ô, Paula, a gente vê acontecer muito acidente. Eu tive o cuidado de falar com uma colega minha, que é médica. Ela trabalhou até 2015 com a saúde da família, num posto de atendimento na periferia de Belo Horizonte. E perguntei para ela como é que era a situação do atendimento do idoso, do médico de família, né? Aí o que ela me relatou foi o seguinte, que eles têm uma equipe, mas que são muitos, por exemplo, que não consegue ir lá, o médico passa, que às vezes eles tentam passar para poder ver aqueles que estão acamados. Aí quando o médico não consegue ir, vai a equipe, vai a enfermeira ou o técnico de enfermagem para ver se está tudo bem. Só que a demanda é muito grande. A gente não imagina como que é grande a demanda. E que os números de profissionais é pouco. Então, que os médicos também chegam a ficar angustiados. Então, teria que fazer também, aumentar mais os médicos de família, né?
os que passassem nas casas, que geralmente o posto de saúde já sabe, eles já têm um controle da região onde eles estão, quem é o paciente que precisa ser visitado, né? A mandar mais técnico de enfermagem. Então, a gente tem que mapear e aumentar o número de profissionais que possam atender essa população, né? Essa população da melhor idade que está em casa e que às vezes não consegue ir no próprio hospital. Mas ela falou que existe, mas que não é o suficiente como deveria ser. Entendeu? Aí eu vou até mandar um abraço. A Cláudia comentou aqui, ó, uma coisa muito interessante, que as famílias estão querendo pagar cada vez menos para os cuidadores de idosos. Então, que isso também compromete a qualidade do serviço. Perfeito, Cláudia, com certeza. Com certeza, eu concordo muito com você, porque às vezes você quer pagar tão pouco que você não vai olhar a qualidade também de quem você está contratando, né? E aí, quanto mais menos você recebe, mais você vai ter que trabalhar. E quanto mais você trabalha, mais difícil fica você manter a qualidade do seu serviço. E eu conversando com as clínicas particulares, né, com os atendentes que eu cheguei a ligar, agora nessa época de pandemia, a situação ficou pior, porque o idoso é aquele que é o grupo que está no grupo de risco, no grau praticamente 3, né? Geralmente tem hipertensão, tem diabetes. Então, eles não estão podendo sair da clínica para fazer aquelas visitas que eles faziam, para poder ir em aniversários, para poder passar alguns dias. Então, eles estão ficando muito angustiados, né? Porque agora está uma fase de isolamento maior, porque eles não estão podendo sair, não estão podendo receber visitas, né? As pessoas estão evitando, principalmente, levar crianças por causa da pandemia. Então, ainda, além de todos os problemas que tem de saúde, de solidão, ainda aumentou o grau devido à pandemia. Então, e até para eles receberem a equipe em casa, é temeroso também, né? Receber a equipe médica. A equipe não deve estar indo também, e para eles receberem também chega a ser temeroso. Então, ficou um limbo aí, né? Ficou meio complicado com a pandemia esse atendimento. Exatamente. Aqui a Sandra fez um comentário há mais tempo, mas que eu não consegui falar. Aí a secretária aqui está me cobrando. Ela falou que devia ser falado também com os idosos sobre educação sexual. E que está tendo muito caso de doenças sexualmente transmissíveis com os idosos. Pois é. Bom, Sandra, eu não tinha conhecimento desse, mas assim, é um fato alarmante que realmente deve ser conversado, né? Tratado e falado, né? Por isso que nos centros de convivência, né, que fizesse os encontros, fizesse uma tarde de chá, poderia levar palestrantes para abordar vários assuntos para quem tem diabetes, esse assunto da transmissão sexual, que seria uma forma descontraída de conversar e de informar e de criar um vínculo entre as pessoas da comunidade, né? De fazer novas amizades, porque o que eu também li é que quando vai chegando a terceira idade, tem muita gente que vai ficando sozinho, ou porque perdeu mulher, ou porque afastou da família, ou porque está na rua, ou porque não conseguiu aposentar e teve que procurar alguns lugares, vão em albergues para dormir ou para comer, entendeu? Porque chegou na idade que precisaria estar recebendo uma aposentadoria, não recebe nada e passa a viver usando todo o aparelhamento, né, da prefeitura, né? E que é alimentação, que é albergue, mas nem sempre, igual eu falei, tem para todo mundo. Então, é isso mesmo que a Sandra falou, a gente tem que fazer os encontros semanais, quinzenais, com a melhor idade, uma vez faz um baile, faz alguma coisa para chamar e fazer uma palestra, entregar um folheto, é por aí mesmo. É isso aí, né? Manter o contato, acho que é muito importante manter o contato, né? E levar a instrução sempre que possível, né? Faz parte do nosso trabalho de educadoras, né, Ana? Está sempre ensinando alguma coisa, participando de alguma coisa.
Bom, vou mandar um beijo pro pessoal que está entrando aí agora, via Poliana, Ana Flávia, Vladimira. Vladimira é sua amiga, né? É. Se não me engano, foi ela que me chamou para ser minha amiga e falou que estava ansiosa para ver a nossa live. Não, mas você E um beijo, conhece Vladimira. também. Ela estava lá em. Conhece? Ela é da BMCJ. Ela é lá de Angola. Ah, é que a gente tirou foto com ela. É, Isso, mesmo. ai, desculpa, Vladimira, que eu não lembrei de você, mas um beijo. Agora que a Ana falou, eu lembrei. Saudações de Angola, saudações de Brasil para você. Vamos lá. Ah, uma coisa importante que eu queria falar também é o seguinte, que com o Estatuto do Idoso, né, que trouxe vários direitos para o idoso, ele não viu só a situação do idoso, ele coloca toda a população, toda a família em volta e corresponsável por esse idoso, né? Então, assim, o Estado, a família, as pessoas, os amigos, as pessoas que estão convivendo com o idoso, elas são corresponsáveis pela saúde e pela integridade física dele. Então, o artigo 10 do Estatuto, ele fala que todo cidadão tem o dever de denunciar a autoridade competente qualquer forma de negligência ou desrespeito ao idoso. Então, uma pessoa que vê algo que está errado acontecer e não denuncia, ela está sendo omissa e ela também responde penalmente sobre isso, né? É bom lembrar que nós todos somos responsáveis, a gente vive coletivamente, então a gente tem que fazer o nosso trabalho. Vamos lá para a quarta pergunta. A violação dos direitos dos idosos são uma realidade. Existe uma relação pela perspectiva de raça? Seria necessário políticas públicas direcionadas? Então, Ana, você já percebeu se existe alguma relação, né, sob a perspectiva da raça em relação à negligência com os idosos? Você fala direito dos idosos em perspectiva de racial, não é isso? Isso mesmo. Minha filha, te trago más notícias. Eita. Então, vamos lá. O primeiro desafio a ser superado para o negro é nascer vivo. No Brasil, a maior parte dos óbitos neonatais é de crianças pretas e pardas. Então, quer dizer, se você já consegue vencer essa parte de conseguir nascer, essa população também sofre, é a que mais sofre com a violência na juventude, somando 70% de vítimas de homicídio. Então, ou seja, a população negra, ela sofre quando para nascer. Conseguiu nascer, ela sofre a pobreza, que muitas vezes está inserido, então, na infância costumam morrer muitas. Chega a juventude, os jovens, que nós costumamos dizer que é o genocídio da população negra. 70% dos nossos jovens morrem por homicídio. Então, o que acontece? Conseguir envelhecer nesse cenário é uma vitória. Se ele conseguir chegar à velhice, ele vai estar bem. E quando chega na velhice, ele não tem as condições de se manter. Então, olha para você ver o dado. A expectativa de vida entre negros no Brasil é de 67 anos, enquanto de brancos, de 73. Somente 7,9% das pessoas com mais de 60 anos no país são pretas. Sabia disso? Não, É não um sabia. número... Quer dizer, o negro vive... Nossa, arrepiei aqui, Pois viu? é, então Arrepiei, é dureza. por isso que eu falo que eu não trago boas notícias. Vive até 67 anos os negros, ou seja, meu pai é uma exceção da exceção da exceção. Minha Né? mãe também. Pois Minha mãe é. também é negra. Os brancos, aí eu estou falando no geral, vivem até 73, ou seja, 6 anos a mais, né? E eles representam, os pardos representam 35,3% e os brancos 55,1%, que chegam acima de 60 anos. Ou seja, os brancos, eles, em todos
os números positivos, eles estão na frente dos pretos e dos pardos. Então, só nesse recorte que a gente já faz, já vê a dificuldade que é para a população negra. Tem os piores empregos, as mulheres geralmente são empregadas domésticas, geralmente eles estão sempre trabalhando, não tem tempo de cuidar da saúde. Por quê? O que eu falei no início? Para chegar na melhor idade, tem que estar fazendo acompanhamento. A população negra é uma população que é muito acometida de hipertensão. Geralmente eles nem sabem disso, entendeu? Aí muitos homens com 40, 50, 60 anos acabam infartando e vindo a óbito, porque nunca sequer fizeram um atendimento no posto para medir uma pressão. Então, quer dizer, eles estão preocupados em trabalhar, manter as famílias, as mulheres com a tripla jornada, que é trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Então, eles trabalham mais, desgastam mais, aposentam, quase nunca chegam na aposentadoria. Somente 7,9% das pessoas com mais de 60 anos são pretas. Então, é um número enorme. Os pardos, 35%, e os brancos, 55%. Então, aí a gente dá para sentir, notar que tem esse recorte. Aí, o que a gente vem falar? Tem que ter pessoas negras para poder colocar as nossas dores, as nossas dificuldades, como tem que ter mulheres para falar o que nós precisamos. Nós temos nas câmaras, no Senado, os deputados, a maioria homens, que nem sempre conhecem, são brancos e não sabem as necessidades das mulheres, dos negros. Por isso que a gente tem que colocar o nosso nome à disposição para poder tentar modificar isso. Porque... Nossa, Ana, eu tô igual aqui, ó, a Isabela, eu tô chocada com tudo isso que você me falou aqui, eu não tinha noção. Pois é, isso está no IBGE, isso é estatística do IBGE. Se você bater lá e colocar tempo de vida de pessoas negras, vai aparecer esses dados do IBGE. É um dado alarmante. O genocídio dos nossos jovens, isso assim, isso é relatado, né? O tempo todo, a gente vê o tempo todo aqui em Betim também, na nossa periferia, morrem mais jovens negros, né? A violência contra a mulher é mais entre as mulheres negras, né? A gente falando sobre violência obstétrica, maioria com as mulheres negras. Então, assim, é muito importante a gente discutir esse tipo de coisa, porque são situações que vêm ocorrendo e que não tem solução. Por quê? Porque a gente continua lá com os homens brancos tomando conta e legislando para toda a população. E toda a população branca, né? E não para a população, porque eles não legislam para nós mulheres, não legislam para os negros, não legislam para os LGBT, porque estão sempre em causa própria. Né? Eu vou dar uma paradinha aqui para dar um oi, que a Isa Moraes está mandando um monte de beijo para a gente aí, ela entrou, a Mariana Quaresma, beijo para vocês. Mas, então, Ana, o que você falou é muito sério mesmo, a gente precisa resolver isso, porque já está demais, né? E agora eu vejo esse momento, a gente está vivendo um momento de muita insatisfação, e é um momento onde tudo pode mudar, né? Eu acho que esse é o momento da gente tentar mudar todo esse quadro, e é importante, né? Pessoas como você, né? Que tem toda essa posição, essa luta, essa trajetória, e que fala com propriedade sobre a situação, e que é importante, sim, termos mulheres como você lá dentro para poder falar em nome da população negra, né? Assim como é importante termos mulheres também daqui, embora eu seja bem branca, eu me considero parda, eu sou uma mulher parda, por quê? Porque minha mãe é negra, o meu pai, embora era branco, ele veio de toda uma linhagem negra, nunca fui privilegiada na vida. Então, é tudo conseguido com muita luta, né? Com tudo assim, tudo correndo atrás mesmo. Então, são pessoas, o que eu falo o tempo todo de política tem que ser feita para os destinatários, por destinatários.
Então, nós, como destinatárias de políticas públicas, podemos ir lá e falar, sim, isso é representatividade. Você vai estar falando com propriedade sobre o assunto. É isso aí. E tem mais, Paula, que a gente podia ficar falando aqui horas e horas sobre esse Então, eu assunto. vou falando, hein, que o assunto é E importante. é importante, e também é o seguinte, quando no posto de saúde, tem que direcionar quem está atendendo para saber essas peculiaridades que tem na raça negra, que eu vim saber quando eu tinha 31 anos, que um médico me diagnosticou como hipertensa, né, hipertensão. Ele falou, isso é próprio da raça negra, entendeu? Que a gente não sente tanto sal, né? A gente tem... Então, isso deveria ser falado, cuidado, já explicado no posto, já fazendo um tratamento que aí daria longevidade, né, a esse pessoal, né? Fazer um tratamento sempre, fazer o controle, mas aí às vezes a pessoa está tão correndo para trabalhar, ou não pode sair, ou não faz o tratamento, que quando vê, chega na melhor idade, que deveria ser a melhor idade, está sofrendo de diabetes, de hipertensão. É muito complicado e a gente tem que trabalhar isso, né? Essa assistência para toda a sociedade. Isso aí. A Mariana, ela fez um comentário aqui sobre a violência obstétrica, né, que a gente comentou aqui. Ela falou: a população negra luta para viver desde bebezinhos. Das mortes maternas em parto, a maioria são negras. Das mortes neonatais, a maioria são de bebezinhos negros também. É muito importante, ou seja, é urgente, é urgente. Né? Pois é. É isso que eu Então, falei. deixa eu ver aqui Então... se tem mais algum comentário. Aqui, ó. A Cláudia falou assim, gente, precisamos de mulheres como essas duas maravilhosas vereadoras. Obrigada, Cláudia. Estamos aí tentando, estamos na luta aí. Vamos passar para a próxima, então, Ana? Vamos. Então, vamos lá. Hoje, vivemos presas em casa por causa da pandemia. Mas essa já era uma realidade de nós mulheres, que nós mulheres vivenciamos, devido à violência e à falta de segurança que temos na rua. Então, agora a gente vai falar sobre o direito à cidade, sobre uma perspectiva de direito a viver a cidade em sua plenitude. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Ana? Vamos. Igual eu já havia falado, que a pandemia só tirou daquele balaio o que já vinha acontecendo e que agora se intensificou, né? A mulher aumentou significativamente a violência doméstica e a mulher sofre mais porque a mulher agora, várias que estão em casa com os filhos, as escolas não estão funcionando, elas estão em casa com as crianças. Então, a mãe agora a mulher passou a ser mãe, professora, faxineira, cuidadora e tomar todas as providências que são necessárias no dia a dia, né? Então, a carga sempre fica, igual você mesmo comentou, fica sempre para a mulher. A mulher olha os pais, a mulher olha os filhos. Quando a mulher tem o marido não, com pouquíssimas exceções, né, não ajudam. Eles estão sempre, continuam na vida como se nada tivesse acontecido, né? Agora, aí você pergunta, o direito à cidade, né, em sua plenitude, é o direito da mulher andar e não ficar com medo de andar numa rua escura. É a mulher entrar num bar e não ser abordada porque ela está sozinha. É a mulher ir no show ou ir aonde ela quiser e puder, sem que se sinta insegura. Então, isso tem que ser trabalhado, mas isso tem que ser trabalhado também desde a base, com os jovens, né? Com os jovens. E explicar para eles que o que eles não fariam com a sua irmã, eles também não devem fazer com uma garota. E a mulher poder circular o mais tranquilamente possível, como diz a música, né? Na cidade onde eu nasci, né? Quero ser feliz, andar tranquilamente na cidade onde eu nasci, ir no baile funk, ir numa roda de samba. Então, a mulher tem que andar tranquilamente, tem que ser melhorado isso.
Isso aí. A Isabela fez um comentário aqui do machismo, que a masculinidade é um baita obstáculo para cuidado com a saúde. Sim, Isabela. E além do que, a masculinidade é um baita obstáculo para a gente viver a cidade, né? Que foi o que a Ana falou. Por que, que a gente não pode andar tranquila na rua hoje? Né? Por que, que uma mulher, uma jovem, eu, por exemplo, eu tenho uma filha de 10 e uma de 19. Por que, que elas não têm o direito de estar na rua? Sabe, de ir ali na padaria e voltar, a pequena, né, de 10 anos sozinha, a de 19, de ir ali no shopping e voltar. Por que, que a gente não tem essa tranquilidade de deixar os nossos filhos na rua? E não só elas também, né? Porque temos também os meninos também sofrem violência. Então, assim, esse direito à cidade, ele vem pensado, né, e é um pensamento que hoje está sendo muito falado em relação às mulheres. E eu vejo ele em relação à família. E que é nessa hora que a gente entra, né? Nessa hora que nós podemos fazer diferença. Porque o que se fala, o que eu falo sempre, e que é facilmente constatado, mulher pensa coletivamente. A gente não consegue pensar só na gente. Em tudo que a gente vai fazer, a gente pensa em mais pessoas ao redor. Né? E é por isso que a política com mulheres, ela é diferente. E é por isso que a política feita por mulheres, ela contempla toda essa cidade e todo esse direito de viver a cidade, de estar numa praça, sabe, andar por aí sem medo mesmo, de ir a parque. Aqui em Betim a gente tem alguns parques ecológicos que outro dia eu fui fazer umas imagens para a Isabela, para o trabalho dela, de ciências, e eu entrei no parque e fiquei com medo. Eu estava de carro, no parque, fazendo essas imagens, e fiquei com medo de sair do carro, porque era um lugar deserto. Gente, isso é um absurdo, né? É um absurdo a gente viver presa dessa forma, viver com medo desse. Insegura, isso. E quem é que vai resolver isso? São os homens. Os homens já vêm fazendo política desde 1500. O que eles fizeram a respeito da segurança para as mulheres? Nada. Né? Então, sim, precisamos de mulheres fazendo política para mulheres. E isso é indiscutível, né? Para se ter uma vida melhor, para se ter uma cidade melhor. E essa cidade, pensada por mulheres, é uma cidade para todas, né? Não é uma cidade só para mulheres. Porque quando a gente pensa em todo mundo. Então, assim, Ana, eu fui avisada aqui que temos 2 minutos apenas, você acredita? Temos apenas 2 minutos. Então, assim, a gente teria, né, mais uma pergunta que seria por que mais mulheres na política, mas eu acho que o tempo todo a gente acabou pegando esse assunto, porque não tem como fugir dele, né, ainda mais com 2 mulheres pré-candidatas. Mas fale um pouquinho mais aí para a gente poder já ir terminando. Não, só queria agradecer de estar aqui com você, falando de um assunto tão importante e a gente sempre trabalhando, né, em prol da sociedade e querendo sempre o melhor. E o que eu posso dizer é que eu vou falar uma frase que fala muito bem, que é da Sueli Carneiro. O pessoal da orientação sexual não vai retroceder em suas lutas. As mulheres não vão recuar nas suas agendas. Nós não vamos voltar para a senzala. E isto está colocado. Vai ter luta. Nossa, vai ter luta. Muito bem. Eu arrepiei de novo. Você hoje está acabando comigo. Eu estou aqui toda emocionada com a nossa live. Então, assim, Ana, vai ter luta, sim. Estamos prontas para a luta, né? E, assim, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite, de poder estar aqui com a gente, né? Batendo esse papo e com essas mulheres maravilhosas e homens maravilhosos, porque teve muitos homens aqui participando da nossa live também. E sim, Cláudia, já passou muito rápido, né? Quando o papo é bom, rapidinho passa. E então eu só tenho que me despedir, que já está acabando mesmo. Muito obrigada a todos que nos ouviram. Obrigada a todas. E um beijo no coração de vocês. E um beijão para o meu pai, que ele continue ainda muitos e muitos anos. E sua mãe também muitos anos conosco. Amém. Okay? É isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.